Capítulo 21. A 11ª terça-feira. Falamos de nossa cultura. Bata com força. Bati nas costas de Murray. Mais forte. Bati mais uma vez. Perto do ombro, mais embaixo. Vestindo a calça de pijama, Murray estava deitado de lado na cama, a cabeça entregue ao travesseiro, a boca aberta. A fisioterapeuta me ensinava como soltar o catarro dos pulmões, o que agora precisava ser feito regularmente para que a secreção não se solidificasse, para que ele pudesse respirar. Eu sempre soube que você queria me bater, disse ele ofegante. Respondi, dando punhadas nas costas branquelas dele. Esta é por aquela nota sofrível que você me deu no 2º ano. Mais uma batida. Todos rimos, aquele riso nervoso que vem quando o demônio ronda por perto. A cena teria sido divertida, não fosse ela o que sabíamos que era, a última sessão de fisioterapia antes da morte. A doença de Murray aproximava-se perigosamente do baluarte final, os pulmões. Ele previra que ia morrer sufocado, e eu não podia imaginar morte pior. Às vezes, ele fechava os olhos e tentava puxar o ar pela boca e narinas. E era como se estivesse querendo levantar uma âncora, tal o esforço. Lá fora era tempo para agasalho, começo de outubro, folhas caídas se amontoando nos gramados de West Newton. A fisioterapeuta de Murray chegou mais cedo, e eu geralmente me afastava quando enfermeiras e especialistas vinham tratar dele. Mas, com o passar das semanas e o esgotamento do nosso tempo, eu vinha ficando menos acanhado. Queria estar perto, queria ver tudo. Não era do meu feitio, mas também não eram do meu gênero muitas coisas que vinham acontecendo na casa de Murray nos últimos meses. Assim, fiquei olhando a terapeuta trabalhar com Murray na cama, batendo-lhe nas costelas, perguntando se ele sentia a congestão se soltando lá dentro. Finalmente, ela fez uma pausa e perguntou se eu queria dar uma ajuda. Eu disse que sim. Com o rosto no travesseiro, Murray ensaiou um sorriso. Não ponha muita força, disse ele. Sou um homem idoso. Bati nas costas e nos flancos como a terapeuta me instruíra. Não me agradava ver Murray na cama em qualquer circunstância. O último aforismo que ele fez ressoava em meus ouvidos. Quando estamos na cama, estamos como mortos. Encolhido de lado, ele parecia tão pequeno, tão mirrado, parecia mais um menino do que um homem. Vi a palidez da pele, os cabelos brancos desalinhados, os braços caídos e inertes. Pensei no tempo que dedicamos a modelar nosso corpo, levantando pesos, fazendo flexões e no fim a natureza sai vencedora. Sob os dedos eu sentia a flacidez da carne em volta dos ossos e batia forte como fora instruído. Estou batendo nas costas dele quando gostaria de estar batendo na parede, pensei. Mitty, disse ele com um suspiro e voz entrecortada, enquanto eu lhe batia nas costas. Hein? Quando foi que lhe dei uma nota baixa? Murray acreditava na bondade inerente das pessoas, mas também sabia em que as pessoas podem se transformar. As pessoas só ficam mesquinhas quando ameaçadas, disse nesse mesmo dia. E isso é consequência da nossa cultura, consequentemente da nossa economia. Até os que têm trabalho e emprego. E quando estamos ameaçados, passamos a nos preocupar só com nós mesmos. Passamos a fazer do dinheiro um Deus. É da cultura, ele expirou. Por isso é que não entro no jogo. Concordei e apertei-lhe a mão. Ultimamente nos dávamos as mãos com frequência. Foi outra mudança ocorrida comigo. Circunstâncias que antes me deixavam encabulado ou constrangido, agora eram naturais.
A bolsa de catéter ligada ao tubo dentro de Murray e contendo um dejeto líquido esverdeado estava a meu pé perto da cadeira dele. Meses antes, isso teria me nojado, agora não tinha a menor importância. Como não tinha importância o odor da sala depois que Murray usava o vaso sanitário. Ele não podia se dar ao luxo de se movimentar de um lugar para o outro, de fechar a porta do banheiro quando entrava, de borrifar um desodorizante quando saía. Tinha a cama, tinha a cadeira e isso era a sua vida. Se a minha vida ficasse reduzida a esse dedalzinho, duvido que conseguisse dar-lhe um cheiro melhor. Aí é que entra a minha ideia de formarmos a nossa própria pequena subcultura, disse Murray. Isso não quer dizer que se deva desprezar as normas da comunidade. Por exemplo, eu não saio nu pelas ruas, não atravesso sinais vermelhos. Posso obedecer às coisas menores, mas as coisas grandes, como o que pensamos, o que valorizamos, isso precisamos escolher. Não podemos deixar que ninguém, que nenhuma sociedade decida isso por nós. A minha situação, por exemplo, as coisas que deviam me constranger agora, não poder andar, não poder limpar a bunda, acordar certos dias com vontade de chorar, não há nada visceralmente embaraçoso nem vergonhoso nisso. O mesmo se aplica às mulheres que não são esbeltas como gostariam, ou aos homens que não são tão ricos como desejariam. É o que a nossa cultura quer que você acredite. Não acredite. Perguntei-lhe por que ele não se mudou para algum outro lugar que quando era jovem. Para onde? Não sei, América do Sul, Nova Guiné, algum país não tão egoísta como o nosso. Toda sociedade tem seus problemas, disse Murray, erguendo as sobrancelhas. A solução não é fugir. Precisamos trabalhar para criar a nossa própria cultura. Não importa o que vivamos, o maior problema dos seres humanos é a miopia intelectual. Não enxergamos o que podemos ser. Devemos atentar para o nosso potencial e nos esforçarmos para alcançar tudo o que podemos ser. Mas quando se vive cercado de pessoas que dizem quero o meu agora, acaba-se tendo poucas pessoas possuindo tudo e uma organização militar para impedir os pobres de se levantarem e roubarem. Murray olhou por cima dos meus ombros para a janela lá atrás. Às vezes, ouvíamos o barulho de um caminhão ou um assovio de vento. Ele contemplou por um instante a casa do vizinho e continuou. O problema, Mitty, é não acreditarmos que os seres humanos são muito parecidos. Brancos e negros, católicos e protestantes, homens e mulheres. Se olhássemos uns para os outros como iguais, talvez sentíssemos o desejo de nos unirmos, formando uma grande família humana no mundo, e nos dedicarmos a essa família como nos dedicamos à nossa família particular. Mas quando se está morrendo, vê-se o quanto isto é verdadeiro. Todos temos o mesmo começo, o nascimento e o mesmo fim, a morte. Assim, onde ficam as grandes diferenças? Investir na família humana, investir em gente, formar uma pequena comunidade com aqueles que amamos e nos amam. Apertou a minha mão suavemente, apertei a dele com mais força, e como naquela disputa de parque de diversões em que se desfecha uma martelada e fica se olhando o disco subir pelo poste, quase senti a minha temperatura subir pelo peito, pelo pescoço, pelo rosto, até os olhos de Murray. Ele sorriu. No começo da vida, quando somos criancinhas, precisamos dos outros para viver, certo? E no fim da vida, quando chegamos ao estado em que cheguei, precisamos de outros para viver, certo? A voz dele reduziu-se a um murmúrio.
Mas o segredo é que, entre a infância e o fim, também precisamos dos outros. Mas no fim da tarde, eu e Connie fomos para o quarto de dormir acompanhar o veredicto do caso O.J. Simpson. Foi um momento de tensão quando os personagens se voltaram para o júri. Simpson vestido de azul marinho, cercado pela sua equipe de advogados. A pouca distância, os promotores que o queriam ver atrás das grades. Quando o primeiro jurado leu o veredicto inocente, Connie estremeceu. Nossa, mãe! Ficamos olhando Simpson abraçar os advogados. Ouvimos os comentaristas tentando explicar o significado de tudo aquilo. Vimos multidões de negros comemorando nas ruas e grupos de brancos sentados em restaurantes estupidificados. A decisão estava sendo considerada momentosa, mesmo levando-se em conta que assassinatos acontecem todos os dias. Connie saiu para o corredor. Para ela, chegava. Ouvi alguém fechando a porta do estúdio de Maury. Fiquei estatelado olhando a televisão. O mundo inteiro está vendo isto, pensei. Aí, pelos ruídos vindos do outro quarto, percebi que estavam tirando Maury da cadeira e sorri. Enquanto o julgamento do século atingia seu dramático fecho, o meu velho professor sentava-se no vaso sanitário. O ano é de 1979. Há um jogo de basquete no ginásio da Brandeis. O time vai muito bem e a torcida estudantil começa a cantar. Somos o número 1! Somos o número 1! Maury está sentado por perto, intrigado com os aplausos. A certa altura, em meio a somos o número 1, ele se levanta e grita. Que mal faz ser o número 2? Os estudantes olham-no, param de cantar. Ele senta-se de novo, sorrindo triunfante. Capítulo 22. O audiovisual, terceira parte. A equipe do Nightline voltou para sua terceira e última visita. Agora, o teor do programa seria diferente, menos o de entrevista e mais o de uma despedida. Ted Koppel ligara várias vezes perguntando a Maury se ele aguentaria. Maury não tinha certeza. Agora estou sempre cansado, Ted, e engasgando muito. Se eu não conseguir falar alguma coisa, você fala por mim? Koppel concordou. Depois o âncora, normalmente estoico, acrescentou. Se não quiser fazer o programa, Maury, tudo bem. Mas de qualquer forma, irei para uma despedida. Mais tarde, Maury deu um sorriso moleque e disse, estou dobrando ele. E estava. Koppel já se referia a ele como amigo. O meu velho professor conquistara a simpatia da mídia televisiva. Para a entrevista, que foi feita numa tarde de sexta-feira, Maury usava a mesma camisa do dia anterior. Nessa altura, ele só mudava a camisa dia sim, dia não. E não sendo sexta-feira dia de mudar, ele não quis alterar a rotina. Diferentemente dos 2 programas anteriores, esse foi feito todo no estúdio de Maury, onde ele se tornara prisioneiro da cadeira de rodas. Koppel, que beijava o meu velho professor na primeira vez que o viu, agora teve de espremer-se contra a estante para ser apanhado pela câmera. Antes de começar, Koppel indagou sobre a progressão da doença. Está difícil demais agora, Maury? Maury ergueu com dificuldade a mão até o meio do ventre. Mais do que isso, não conseguia. Essa foi sua resposta. A câmera foi ligada para a terceira e última entrevista. Koppel perguntou se ele tinha mais medo agora que a morte estava mais perto. Maury respondeu que não, que para dizer a verdade sentia menos medo. Disse que estava se soltando do mundo exterior, quase não ouvia mais a leitura do jornal, quase não dava mais atenção à correspondência, mas ouvia mais música e olhava pela janela as folhas mudarem de cor. Ele sabia que havia mais pessoas sofrendo da mesma doença que ele, entre elas
algumas pessoas famosas, como Stephen Hawking, físico brilhante e autor de Breve História do Tempo. Vivia com um orifício na garganta, falava por um sintetizador computadorizado, datilografava piscando os olhos para um sensor que captava os movimentos. Isso era admissível, mas Murray não queria viver assim. Disse a Coppel que não sabia quando ia chegar a hora de dizer adeus. Para mim, Ted, viver significa poder ser responsável pelo outro. Significa poder revelar minhas emoções e meus sentimentos, falar com os outros, sentir com os outros. Respirou fundo. Quando isso acabar, Murray acabou. Conversaram como amigos. Como fizera nas 2 entrevistas anteriores, Coppel indagou sobre a prova de limpar a bunda, talvez esperando uma resposta bem-humorada. Porém, Murray estava muito cansado até para sorrir. Sacudiu a cabeça e disse: quando me sento no vaso, não posso mais ficar ereto. Cambaleio o tempo todo. Alguém precisa me segurar. Quando acabo, alguém precisa me limpar. Até esse ponto cheguei. Disse a Coppel que queria morrer com serenidade e citou seu último aforismo: não ir tão cedo, mas não se agarrar por muito tempo. Coppel ouviu-o com ar triste. Apenas 6 meses haviam se passado desde o primeiro programa, porém agora Murray Schwartz era uma forma desabada. Definhara diante de um público nacional de televisão uma minissérie sobre sua morte. Mas, enquanto o corpo definhava, o caráter adquiria mais brilho. Pelo fim da entrevista, a câmera fez um close de Murray. Coppel ficou fora do quadro. Só a sua voz era ouvida, e o âncora perguntou se o meu velho professor queria dizer alguma coisa aos milhões de pessoas que haviam se comovido com a sua história. Embora o sentido da pergunta fosse outro, pensei em um condenado a quem se pede as derradeiras palavras. Sejam solidários, disse Murray em voz baixa, e sejam responsáveis uns pelos outros. Se aprendêssemos a fazer isso, o mundo seria bem melhor do que é. Respirou fundo e acrescentou o seu mantra: amem-se uns aos outros ou pereçam. A entrevista terminou, mas não sei por que o câmera deixou o filme rodando e uma cena final foi captada. Você esteve muito bem, disse Coppel. Murray deu um leve sorriso. Dei-lhe o que eu tinha, murmurou. Você sempre fez isso. Essa doença está mexendo com o meu espírito, Ted, mas não vai derrubá-lo. Derruba o meu corpo, mas não derruba o meu espírito. Coppel estava prestes a chorar. Você esteve muito bem, você semeou o bem. Acha? Murray voltou os olhos para o teto. Estou em negociações com ele lá em cima. Tenho perguntado a ele se vou me tornar um anjo. Foi a primeira vez que Murray admitiu que falava com Deus. Capítulo 23. A 12ª terça-feira. Falamos de perdão. Perdoe a si mesmo antes de morrer. Depois perdoe os outros. Isso foi a poucos dias depois da entrevista ao Nightline. O céu era chuvoso e escuro. Murray estava debaixo de um cobertor. Sentei-me na extremidade de sua cadeira e fiquei segurando-lhe os pés nus. Eram calosos e franzidos, as unhas amareladas. Espremi um tubo de creme nas mãos e comecei a massagear-lhe os tornozelos. Era mais um trabalho que eu tinha visto as enfermeiras fazerem durante meses. E agora, numa tentativa de agarrar o que ainda pudesse dele, ofereci-me para fazer a massagem. A doença havia-lhe tirado a capacidade até de mexer os dedos dos pés. Porém, ele ainda sentia a dor e as massagens a aliviavam.
E também Murray gostava de ser pegado e alisado. Nessa altura, tudo o que pudesse fazer para dar-lhe conforto eu ia fazer. Mitty, disse ele retomando o assunto do perdão. Não tem sentido ficar curtindo vingança ou teimosia. Dessas coisas, suspirou. Dessas coisas eu me arrependo na vida. Orgulho, vaidade. Por que fazemos o que fazemos? A minha pergunta era a importância do perdão. Eu tinha visto aqueles filmes em que o patriarca da família, no leito de morte, chama o filho com quem rompera para fazer as pazes antes de partir. Teria Murray algum sentimento semelhante no seu íntimo, uma necessidade súbita de dizer sinto muito antes de morrer? Ele confirmou. Está vendo aquela escultura? Inclinou a cabeça na direção de um busto que ficava numa estante na extremidade do escritório. Eu nunca tinha prestado atenção nesse busto. Era o rosto em bronze de um homem de seus 40 e tantos anos, de gravata, uma mecha de cabelo caída na testa. Sou eu. Um amigo fez essa escultura há uns 30 anos. Chamava-se Norman. Passávamos muito tempo juntos. Nadávamos, íamos a Nova York. Levou-me à sua casa em Cambridge e fez esse busto de mim. Levou semanas nesse trabalho, porque queria fazê-lo bem feito. Examinei o rosto. Que estranho ver o Murray tridimensional, saudável, jovem, olhando-nos conversar agora. Mesmo no bronze, ele tinha um ar inteligente e pensei que o Norman captara um pouco do espírito também. Agora, a parte triste da história, disse Murray. Norman e a mulher mudaram-se para Chicago. Pouco depois, minha mulher, Charlotte, precisou fazer uma cirurgia delicada. Norman e a mulher nunca entraram em contato conosco. Sei que eles souberam da cirurgia de Charlotte. Eu e ela ficamos muito sentidos por eles nunca terem sequer telefonado para saber como ela passava. Assim, cortamos relações. Com o passar dos anos, encontrei Norman algumas vezes e ele sempre tentava a reconciliação, mas eu não aceitava. A explicação dele não me satisfazia. Orgulhoso, virava-lhe as costas. A voz dele ficou embargada. Mitty, há poucos anos ele morreu de câncer. Fico tão triste. Nunca fui vê-lo. Nunca o perdoei. Isso me dói tanto. Chorou de novo, um choro manso, contido, e como a cabeça estava recostada, as lágrimas escorriam pelos lados do rosto. Sinto muito, eu disse. Não é preciso, murmurou ele. Chorar faz bem. Continuei passando creme nos dedos inertes. Ele chorou durante alguns minutos, sozinho, com as suas recordações. Não é só aos outros que precisamos perdoar, disse por fim. Precisamos nos perdoar também. A nós também? É, pelo que não fizemos, por tudo o que devíamos ter feito. Não devíamos ficar presos ao remorso do que não aconteceu quando devia acontecer. Isso de nada adianta a uma pessoa que chega ao estado em que cheguei. Sempre desejei ter feito mais em meu trabalho. Queria ter escrito mais livros. Eu me recriminava por essa falha. Agora vejo que isso não me faz nenhum bem. Paz. Precisamos fazer as pazes conosco e com os que nos cercam. Inclinei-me e enxuguei suas lágrimas. Ele fechava e abria os olhos, a respiração era audível, um ronco brando. Perdoe a si mesmo, perdoe os outros, não espere, Mitty. Nem todo mundo tem o tempo que estou tendo, nem todo mundo tem a minha sorte.
Joguei o lenço de papel no cesto e voltei aos pés de Murray. Sorte! Apertei com o polegar a carne endurecida e ele nada sentiu. A tensão dos opostos, Mitty. Lembra-se, forças que atuam em direções diferentes. Eu me lembrava. Lamento meu tempo que se extingue, mas aprecio a oportunidade que ele me dá de fazer acertos. Ficamos ali calados por um tempo, enquanto a chuva salpicava os vidros das janelas. O hibisco atrás da cabeça de Murray resistia bem, pequenino, mas firme. Mitty, murmurou ele. Sim, eu friccionava os dedos dos pés dele absorto. Olhe para mim. Levantei os olhos e vi a intensidade do seu olhar. Não sei por que você voltou para mim, mas quero lhe dizer uma coisa. Fez uma pausa, depois do que a sua voz saiu embargada. Se eu pudesse ter tido outro filho, gostaria que fosse você. Baixei os olhos e voltei a massagear o tecido inerte dos pés dele. Por um momento senti medo, como se a aceitação das palavras do meu velho professor significasse, de certa forma, trair o meu pai. Mas, quando ergui os olhos, vi o sorriso de Murray entre lágrimas e compreendi que, num momento como este, não pode haver traição. Eu só tinha medo era de dizer adeus. Já escolhi o lugar onde vou ser enterrado. Onde é? Perto daqui, em uma colina, debaixo de uma árvore com vista para um laguinho. Lugar sereno, bom para pensar. Pretende pensar quando estiver lá? Pretendo ser enterrado lá. Sorri, ele sorriu. Vai me visitar lá? Visitar? Só chegar e conversar, de preferência numa terça-feira. Você sempre me visita às terças-feiras. Somos terça-feirinos. Certo, terça-feirinos. Então você vai? Ele estava decaindo rapidamente. Olhe para mim, pediu. Estou olhando. Vai visitar o meu túmulo? Contar-me os seus problemas? Meus problemas? É. E você vai me dar respostas? Darei o que puder. Não tem sido assim? Imagina o túmulo numa colina, com vista para o lago, 7 palmos de terra onde vão depositá-lo, cobri-lo de terra, colocar uma pedra por cima. Talvez daqui a umas semanas? Daqui a poucos dias? Imagino-me sentado lá, com os braços em torno dos joelhos, olhando o espaço. Mas não vai ser a mesma coisa, não vou ouvir você falar. Ah, falar. Feche os olhos e sorri. Vamos combinar assim. Depois que eu morrer, você fala, eu escuto.